a segunda parte do que nós vamos falar agora está relacionado com o próprio Jesus Cristo. Nós falamos acerca dos planos e dos propósitos de Deus e falamos aqui que o próprio Deus providenciou Jesus Cristo. Mas a grande questão no ensinamento é quem é esta figura central da palavra de Deus. Quem é Cristo? Ou, no melhor do entendimento desta palavra, é quem foi Jesus Cristo, é quem continua a ser. Né? Será que nós estamos falando de um homem? Certo? Será que nós estamos falando de um Deus? Será que nós estamos falando de somente um homem? Ou será que nós estamos falando de somente Deus? Quem era Jesus na realidade? É interessante notar que se Cristo é a figura central do plano de salvação de Deus, certo? Se ele é a figura central, para nós acertarmos neste plano, nós temos que entender e acreditar não no Jesus qualquer, mas no Jesus deste plano de salvação. Nós temos que acreditar neste Jesus e saber quem é este Jesus, ou melhor dizendo, saber quem foi esta figura tão importante, esta figura central no plano de salvação de Deus. De forma que o apóstolo Paulo diz que se nós aceitarmos um Jesus Cristo qualquer que não foi anunciado, um Jesus Cristo qualquer que ele não havia sido pregado, e que um Jesus Cristo qualquer que não é o verdadeiro Jesus Cristo, nós certamente sofreremos. É claro que parece, a princípio, dizer quando nós dizemos isso, sofreremos o quê? Não, sofreremos porque é um Jesus Cristo falso e nós vamos acabar sofrendo, fazendo coisas. Eu acho que não era somente esse sofrimento que o apóstolo Paulo estava falando. Nós sofreremos se nós recebermos um Jesus Cristo que não é o da Bíblia, não é aquele que está falado na Bíblia. Se nós recebermos, nós vamos sofrer a perdição eterna. Nós vamos sofrer a perdição eterna. Nós vamos para o inferno. Quer dizer, se o homem não entender quem era este homem, né, quem é esta figura central, se o homem não souber quem é este, e sua fé estiver assente sobre um Jesus Cristo qualquer, então a pessoa não vai se salvar. Porque o fato não está em aceitar a Jesus Cristo. Está em aceitar ao verdadeiro Jesus Cristo, aceitar no sentido de acreditar, certo? No verdadeiro, e aceitar e acreditar na obra desse Cristo. Então, quando surgiu Jesus Cristo, né, nos primeiros anos do cristianismo, muitos tentavam entender quem de fato era Jesus Cristo. Né? Se Jesus Cristo era somente homem, se Jesus Cristo era homem, mas também era Deus, ou se Jesus Cristo era Deus, porque Jesus Cristo em nenhum momento ele chegou e disse claramente, olha, eu sou Deus. Entretanto, não se fazia necessário Jesus Cristo dizer isso, porque ele deixou expresso isso. A sua obra quis dizer isso. Ele diz assim, olha, se vocês não acreditarem, palavras de Jesus Cristo, se vocês não acreditarem no que eu digo, pelo menos acreditem pelas obras que eu faço. Então não era simplesmente a pessoa de Cristo, mas também as obras que Jesus Cristo fez. Se eu não defino muito bem qual era a obra de Cristo, e se eu não defino muito bem quem era Cristo, eu posso aceitar o Cristo das Testemunhas de Jeová, eu posso aceitar os Cristos dos Adventistas, eu posso aceitar os Cristos dos Mormons, eu posso aceitar diversos Cristos. Inclusive Cristos budistas, Cristos hindu. Mas eu não vou ser salvo, porque eu não estou aceitando o Cristo verdadeiro e a sua verdadeira obra. Porque não está em conhecer somente a Cristo, mas também de aceitar a sua obra, porque é inseparável Cristo e a sua obra. Então, logo no início lá da igreja, nos primeiros anos, nos primeiros séculos da igreja, muitas pessoas, como por exemplo os ebionistas, que diziam que Jesus Cristo era um homem, era apenas homem, os gnósticos que diziam tantas coisas, uma ala dos agnósticos acreditava que Jesus Cristo era somente homem, outra ala acreditava que ele era homem e Deus. Os arianos também tinham a sua concepção acerca de Jesus Cristo, os apolinários também, por causa de Apolinário, que foi um grande líder no início, os nestorianos, por causa também de Nestor, também tinham uma concepção diferente acerca do que era Jesus Cristo, os eutiquianos também, era outro tipo de cristãos, que acreditavam de uma forma diferente de Cristo, até que chegou um momento em que cada um dizia que Cristo era uma coisa, que Cristo era outra coisa, que Cristo era outra coisa, que houve um concílio dentro da igreja, isso no quarto século, estamos falando aqui do século 400, quando a igreja cristã ainda era cristã, não era a igreja católica. Então veio o pensamento ortodoxo, e esse é o que nós acreditamos até hoje. O pensamento ortodoxo, ele lançava fora como herege todos esses outros pensamentos acerca de Cristo. Então os ortodoxos vai dizer que Cristo ele era
de uma forma muito, você lê isso no nosso compêndio lá, no nosso repositório, mas de uma forma muito clara. Ele diz, os ortodoxos dizem, que Cristo, certo? Cristo, ele é 100% Deus e 100% homem. E isso sem poder, sem haver, sem que haja uma separação entre esses dois homens. Eu não posso separar, não seria possível separar Deus, o homem, Deus, o Jesus Cristo homem e o Jesus Cristo Deus, de forma que os dois estavam unidos, extremamente unidos e inseparáveis em sua essência e em sua natureza. Então nós vamos ter um homem, um Cristo, que era homem e era Deus. É diferente dizer que Cristo era homem, Cristo era Deus, do que afirmar que Cristo era um homem Deus. Isso aqui é completamente diferente dessas duas outras coisas. Porque Cristo possuía a mentalidade de Deus, mas também possuía a mentalidade de homem. Cristo possuía a consciência de Deus, de um Deus, mas ele também possuía a consciência de um homem. Então, essas duas coisas estavam em Cristo, em 100% as duas. Não, aqui quando falamos homem e Deus, nós estamos falando de 50% homem e 50% Deus. E 50% Deus é meio Deus, não é é um semideus, não é um Deus completo. Então nós temos que é 100% de Deus, porque todos os atributos de Deus estavam em Cristo. Inclusive aqueles que nós estudamos. Para que nós estudamos? Para entender. Os incomunicáveis. Lembra que eu falei que os atributos incomunicáveis, eles não eram comunicáveis ao homem? Eles não eram passados ao homem? Eles não faziam parte do homem? E esses atributos incomunicáveis faziam parte de Cristo. Cristo era onisciente. E isso está muito claro na palavra de Deus. Ele era onipresente, é onipresente. E ele é onipotente. Ele possui as características incomunicáveis, como também ele possui os atributos comunicáveis de Deus, que são a santidade, bondade e todas as outras. Certo? Então tudo isso ele possuía. Então o Deus que eu acredito, o Cristo que eu acredito, ele tem que ser 100% Deus e 100% homem. Porque caso ele não seja isso, eu estou aceitando um outro Deus. Como por exemplo, os testemunhas de Jeová, que acreditam que Jesus, ele não era Deus. Não era Deus, ele era o anjo, o arcanjo Miguel, que veio e desceu à terra. Né? Os mormons dizem que Jesus era um irmão, era uma criatura irmã de Satanás. São os mormons que acreditam nisso, de um Deus. Então, se eu não acreditar que Jesus Cristo é Deus, muito interessante, eu estou aceitando qualquer outra coisa, mas não Deus verdadeiro. Então é muito importante nós sabermos o que é que Jesus Cristo era de verdade. E quando nós falamos de Jesus Cristo também, é importante nós entendermos o estado de Jesus Cristo quando nós chamamos ele de pré-encarnado. Lembra que nós encarnado. Lembra, ou seja, antes dele descer, antes dele se tornar carne, antes do verbo se tornar carne. Lá no Antigo Testamento. Né? E no Antigo Testamento, Jesus Cristo, ele aparece não como Jesus, não como Cristo. Ele não é identificado como Cristo. Ele é identificado por outros meios, como por exemplo, ele é chamado do anjo do Senhor, certo? Nós já assistimos isso, já lemos isso, que é chamada a teofania, tal, aquela coisa toda. O anjo do Senhor, ele é chamado também só de Senhor, ok? Ele é chamado do Filho do Homem, mas ele não é chamado de Cristo no Antigo Testamento. Ele só assume a função de Cristo, o papel de Cristo, no Novo Testamento. E antes dele estar com Cristo, e antes dele ser encarnado e dele ser Cristo, a palavra é muito clara quando ele diz que no princípio, João 1:1, ele estava com Deus e ele era Deus. No princípio era o Verbo. O Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Então Jesus Cristo estava com Deus e ele era Deus. E ele estava, quando ele vai orar, quando Jesus Cristo vai orar, ele diz assim, ó, Senhor, glorifica-me com aquela glória que eu tinha contigo. Né? Ou seja, ele era glorificado, ele tinha glória, certo? E ele esvaziou-se, ele veio sem essa glória para estar com cada um de nós. Então, por isso que o Verbo, né, ou seja, o Verbo é a palavra de Deus, o Verbo, por isso que é chamado Jesus Cristo o Verbo, ele se fez carne, né? Se fez carne, ou seja, tomou a forma do ser humano, se fez carne, tomou a forma de um ser humano. Né? E para que ele se fez carne? A princípio, certo? Para confirmar a promessa que o próprio Deus já tinha feito.
Qual foi a promessa? Onde foi que ele fez essa promessa? Lá em Isaías, ele prometeu que um filho nasceu, um filho se nos deu, o seu nome será maravilhoso, conselheiro, blá, blá. Pronto, ele fez várias promessas e ele cumpriu a sua promessa. Né? A outra coisa que era interessante é que ele veio revelar o Pai. Né? Jesus Cristo veio revelar o Pai. Quando chegaram, os seus discípulos chegaram para ele e disseram assim, olha, revela-nos o Pai. E ele disse assim, olha, tens estado comigo e não tens o visto. Jesus, ele revela o Pai. Claro, olhando para Jesus Cristo, que é a perfeita imagem de Deus. Né? Ele também veio, ele assumiu a posição de homem para ser o nosso sumo sacerdote fiel. Né? Mudar a lei, mudar de sacerdote também. Então ele era o sacerdote que veio mudar aí a lei. Outra questão é que ele veio também aniquilar. Ele veio aniquilar o pecado. É necessário que ele aniquilasse o pecado. Né? E ele aniquilou o pecado vendo na forma de homem, ou seja, sujeito aos mesmos desejos e às mesmas paixões que todo homem necessita, que todo homem está debaixo disso, mas ele não sentiu e nem se sucumbiu aos seus pecados, por isso que ele aniquilou o pecado. Depois ele veio também destruir as obras de Satanás. E ele destruiu as obras de Satanás e destrui até hoje. E quais são as obras de Satanás? Todas essas que nós expulsamos, né, em nome do Senhor Jesus Cristo da vida das pessoas. Ele desfez essas obras. E ele veio também nos dar exemplo de vida santa. Ou seja, todos os homens que Deus escolheu não conseguiram nos dar exemplo. Davi errou, Abraão errou, Jacó errou. Todos eles erraram. Moisés errou, Arão errou, os sacerdotes erraram, Samuel errou, Eliseu errou, Elias errou. Toda a gente errou. Então, ele veio nos dar o exemplo de uma vida verdadeiramente santa, né? De uma vida santificada. Então isso é o que Jesus Cristo também veio nos fazer. E o que ele veio fazer foi veio nos preparar, na primeira vez, ele veio nos preparar para o segundo grande encontro, para a sua segunda vinda. Claro que era a vinda a mais desejada de todas, era a sua segunda vinda, que ele anunciou durante 3 anos a sua vida. Então quando ele se fez carne para tudo isso. Então quando nós dizemos que Deus, né, o próprio Deus, o próprio Verbo, o Logos, né, o próprio Deus tomou a forma de homem, ou se fez carne, nós chamamos isso, Deus se fez carne, nós falamos disso, que nós temos aí uma união, lembra desse nome, hipostática. É a forma melhor para ensinar, para entender quem era Deus, o 100% Deus e 100% homem, que era Jesus Cristo. Uma união hipostática. Nós falamos de uma união pessoal. Quando nós falamos hipostática, nós estamos falando de uma união pessoal. Ou seja, formava uma única ser, uma única pessoa. Nós não podíamos olhar para Jesus Cristo e dizer, olha, Deus, olha, há um homem ali, não, ali há um Deus. Não, não podemos. É como se, por exemplo, você ou eu, né? Quem sou eu? Eu sou a união de um corpo, mais uma mente, né? Mais uma alma, uma mente, vamos colocar mente. Então eu, mais meu corpo, mais minha mente, se forma, o meu corpo mais minha mente se torna eu, né? E eu não posso dizer, por exemplo, eu vou pecar e vou dizer, não, quem pecou foi meu corpo, não foi a minha mente. Não, isso não existe, foi a minha alma que pecou. Eu também não posso dizer, foi minha alma que pensou, mas o meu corpo não tem nada a ver com isso. Não, a minha alma está ligada ao meu corpo de uma forma que só existe um. Não existe, quando você sabe que existe uma alma e existe um corpo, porque nós estudamos isso de uma forma didática. Mas quando você olha para uma pessoa, você só vê um corpo e você não consegue nem ver a mente, mas assim, o ser pessoal, o ser moral que está ali dentro é um corpo e uma mente. Então nós não podemos nunca desassociar uma pessoa da sua mente e do seu corpo. Nós não podemos dizer que uma pessoa você é bonito ou você é feio, mas a sua alma, a sua coisa é outra coisa completamente diferente de você. Não, você é o que você é e acabou-se. Então Jesus Cristo era mais ou menos isso. É a união de Deus com a união do corpo. Então a mente, é claro que a mente era divina. A mente de Jesus Cristo era divina. Porque nós estamos falando aqui da alma. O corpo não, o corpo era humano. O corpo era humano porque ele recebeu o corpo de Maria. Então o corpo dele era humano. Mas a alma não, a alma era divina. E é interessante a gente entender isso, porque era necessário que ele passasse por tudo isso, porque ele visava o quê? A morte. Então é possível dizer que Jesus Cristo morreu, porque ele era homem, então o corpo morreu, mas ele disse lá para o ladrão que ainda esta noite estaria comigo no paraíso. Então, apesar de nós acharmos que ele demorou 3 dias
Mas ele não ficou 3 dias morto sem atividade nenhuma. Não, ele estava lá, realmente, o ladrão estava com ele. Então, quando nós olhamos para Jesus Cristo, podemos dizer que ele morreu, que Jesus Cristo morreu, sim, porque o corpo dele morreu. Mas o corpo dele não ficou para sempre no sepulcro. Ele ressuscitou. E quando ele ressuscitou, ele ressuscita de corpo, né, de corpo e alma. Né? Jesus ressuscita de corpo e alma. E por mais que a gente ache, não, mas e alma glorificados. Né? Glorificados, ele foi glorificado. Certo? Ele foi glorificado, recebeu um corpo glorificado. Então isso é muito importante nós entendermos. E é interessante notar, porque para que ele chegasse aqui na condição de morto, ou seja, que ele morresse, que o seu corpo chegasse a esse ponto, ele tinha essa natureza divina e humana? Tinha. Mas em Filipenses capítulo 2, versículo 7, diz que ele esvaziou-se de si mesmo. O que significa esse termo, como em hebraico, em grego, é o kenosis? O que significa o kenosis? Significa que ele esvaziou-se de si. Ele deixou todas as suas prerrogativas de Deus, ou seja, abdicou da utilização das suas, apesar de tê-las, de suas características divinas, e assumiu completamente a forma humana. Tal é a verdade disso, que nós podemos ver afirmações que parecem ser contra a divindade. Nós vamos ter afirmações que parecem ser contra a divindade. Por exemplo, ele diz, olha, acerca daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos, nem o Filho do Homem, somente o Pai que está no céu. Ele diz que somente o Pai sabe o momento da segunda vinda de Cristo. Somente o Pai. Mas se Jesus é Deus, ele não tem um dos atributos incomunicáveis, que é a onisciência. Se ele tem onisciência, Jesus Cristo sabe de todas as coisas. E como é que ele diz que somente o Pai sabe? Então Jesus Cristo sabe ou Jesus Cristo não sabe? Por não estudar isso corretamente, os testemunhas de Jeová dizem que Jesus Cristo não sabe realmente. Se ele disse que não sabe, é porque ele não sabe. O problema é que os testemunhas de Jeová não sabem que quando Jesus Cristo faz essa afirmação, ele realmente não sabe. Mas quem não sabe é a sua consciência humana. Mas a sua consciência divina, na sua consciência humana, o Filho do Homem não sabe. Mas na sua consciência divina, o Pai, que é do Pai, sabe. Então, ele não afirmou erroneamente. Agora, ele afirmou baseado na sua consciência humana e não baseado na sua consciência divina. Né? Então, de acordo com a sua mente divina, ele sabe todas as coisas. De acordo com a sua mente humana, ele não sabe absolutamente nada. Jesus Cristo, como Deus, ele cresceu. Ele teve 2 anos, ele teve 3 anos, ele mamou. Né? Ele aprendeu, ele nasceu, ele foi se instruindo com o tempo, foi aprendendo, foi ensinado na arte da maçonaria, ele foi ensinado na palavra de Deus, e ele foi crescendo em conhecimento. Então isso é muito importante nós entendermos também. Então, para chegar ao ponto dele fazer uma afirmação dessa, significa que ele sabia, mas ele não sabia. Como Deus, ele sabia. Como um homem, ele não sabia. É a mesma coisa de dizer, por exemplo, Maria. Os católicos dão a Maria o título de Mãe de Deus. É verdade isso? Maria é o título... Olha que coisa diabólica. Maria é a Mãe de Deus? Não. Maria não é a Mãe de Deus. Porque se eu colocar Maria como Mãe de Deus, eu estou dando a Maria um título superior ao de Deus. Ao fim de que ela seja chamada de Mãe de Deus, eu estou dando a ela um título superior ao de Deus. Mas, na verdade, Maria não é Mãe de Deus. Maria é Mãe de Jesus. Certo? Jesus, enquanto homem, ele tinha uma mãe. Certo? E ela era sua mãe, mãe de Jesus. Né? Ela era mãe de Jesus. Mas, enquanto Jesus teve apenas um pai. Teve apenas um pai. Como homem, ele não teve pai, mas teve uma mãe. E como Deus, ele teve apenas um pai e não teve mãe. E como Deus, Maria era serva de Deus e serva de Jesus Cristo. Então Maria, assim como todos nós, é serva de Deus e é serva de Jesus Cristo. Certo? Ela era mãe do homem e serva do Deus. Então é interessante nós termos essa compreensão. Então Maria não é nada diante de Deus. Ela é sim
uma mulher abençoada, uma bem-aventurada, uma mulher que... só para explicar outra coisa aqui acerca do nascimento de Jesus Cristo, né? Como eu já expliquei, como nós estudamos antropologia, é importante lembrar que Maria foi escolhida. Maria ela foi escolhida para ser mais uma no plano de Deus. Deus escolheu muitas pessoas e, por fim, escolheu Maria para ser a mãe, né, de Jesus Cristo, de Jesus homem, do Deus conosco. Ela foi escolhida. Provavelmente para que aquilo que foi gerado em Maria, né, como a expressão diz, aquele que de ti é gerado, Maria foi santificada para essa obra. E exclusivamente para essa obra. Maria foi santificada porque dentro dela havia um homem e um Deus. Então ela foi santificada verdadeiramente para o propósito do nascimento de Cristo. Uma vez Cristo tendo nascido, né, Maria voltou a pecar e carece da mesma salvação de todos nós. Ela não pode se salvar sem Cristo. Ninguém pode se salvar sem Cristo. Então é muito importante nós entendermos quem é Cristo e como foi Cristo. Ok? Vamos para a terceira parte.